O salto alto é o queridinho das mulheres na hora de escolher o calçado. E para falar sobre maneiras inadequadas ou exageradas de usar esse tipo de salto, nós convidamos o professor Rodrigo Henriques. Confira. Companheiro no dia a dia das mulheres, o salto alto é um símbolo de feminilidade. São vários os estilos, tamanhos e cores, mas é importante ter atenção para não prejudicar a saúde. O frequente salto alto, ele geralmente traz encurtamento na musculatura da cadeia posterior, o que vem acarretar alguns problemas de articulações, como joelhos, a própria coluna, né, articulações do quadril. Então, realmente, ele pode trazer alguns malefícios, sim. O exagero pode causar problemas no comprimento das fibras musculares e deformidades nos pés. A cadeia muscular posterior é composta exatamente pelos músculos da parte posterior do nosso corpo, seja a musculatura do tríceps crural, que é a panturrilha, musculatura dos isquiotibiais, que é a parte posterior da coxa, né? Então esses músculos, eles ficam encurtados, principalmente porque as mulheres, quando estão de salto alto, elas mantêm uma certa flexão do joelho ao andar. Então, isso acomete algumas coisas, principalmente a questão da retroversão da bacia e alguns problemas relacionados à coluna. Então, vai haver um encurtamento que pode gerar no futuro alguns problemas biomecânicos, né, de caráter realmente biomecânicos e estresse. Então, isso pode acometer, por exemplo, articulações no sentido de trazer irregularidades com relação ao próprio deambular e gerar níveis de tensão maiores dentro da articulação. Os joanetes são bem frequentes com relação à presença do salto alto, porque há uma tendência de abdução dos ossos do metatarso e de adução dos dedos, ou seja, aproximação principalmente do hálux em direção aos dedos menores. O hálux é o dedão maior, né, que vai se juntar desses dedos menores. Então, essa formação do joanete é bem assim, presente. Além disso, a gente vê calosidades mesmo, às vezes na parte do dorso dos dedos, né, por ficar o tempo inteiro com os dedos encolhidos. Às vezes calosidade na parte posterior, no calcanhar, né? Então, faceite plantar, às vezes esporão de calcânio, que é gerado em função da tensão que está exercida sobre a planta do pé. Então, essas são os principais acometimentos. Mas não há motivo para nenhuma atitude radical, como deixar de usar sapatos com salto. Tudo depende de uma escolha correta. Na realidade, algumas mulheres, inclusive, necessitam dessa utilização pelo ambiente de trabalho, né? O importante é que se tente fazer uma condução desse tipo de uso. Se pela manhã eu estou usando salto, à noite eu tentar evitar a utilização do salto, né? Então, realmente, algumas mulheres, infelizmente, não conseguem deixar de utilizar o salto, né? E aí é que compromete ainda mais a ação muscular e a ação articular. Os saltos, na realidade, quando são muito altos, ou seja, quando imprimem uma pressão muito grande na ponta dos pés, esses são bastante prejudiciais. Mas quando deixam os pés mais confortáveis, são menos. Não quer dizer que, por exemplo, o salto sendo utilizado de vez em quando numa altura excessiva, vá lesionar o pé completamente. O que é que é importante é você utilizar saltos razoavelmente altos, ou seja, aqueles que passam até 5 centímetros, conhecidos geralmente como Anabela, né? São saltos melhores, são mais confortáveis e trazem, de certa forma, uma elegância, dependendo do modelo do calçado. O professor Rodrigo Henriques dá algumas dicas valiosas para quem passa longos períodos com salto alto. É a automassagem ou mesmo a utilização de água gelada com bastante gelo e você poder aplicar isso à noite. E a aplicação dessa automassagem ela pode ser feita da seguinte forma. Nós vamos apoiar os pés na posição sentada confortável, em que eu possa fazer uma movimentação de alongamento das fibras na parte inferior, puxando, né? E esse alongamento ele vai bem profundo, como se a gente fosse realmente trazer uma pressão maior na base do pé, né? E depois puxar a ponta dos dedos, fazendo esse tipo de alongamento aqui, ó. Então,
A gente pode também trabalhar um pouco dos pontos de pressão, que são os calcâneos, a parte lateral do médio pé e a parte do antepé e dos dedos. A gente pode utilizar todas as articulações, mexer um pouquinho a ponta dos dedos, né? Fazendo realmente um alívio, e para finalizar utilizar um pouquinho o cotovelo, que vai dar um certo conforto em relação aos pontos de pressão.